que vai ser um semestre muito legal, muito animado. Essa matéria é apaixonante, acho que vocês vão sair daqui apaixonados. Talvez o TCC de vocês seja até sobre ECA. E de tanta coisa bacana que a gente vai falar. Beleza? Pronto. Deixa eu falar aqui com vocês. Então, oi, Vanessa, boa noite. Oi, Luana, boa noite. Deixa eu ver mais quem escreveu aqui. O José. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Marcos, Elaine. Show de bola, galera. Show de bola. Prontos para mais um semestre? Aproveitaram as férias? Não aproveitaram? Como é que foi? Acredito que tenha sido muito bom. Turma, então a gente começa hoje com a nossa disciplina de Estatuto de Criança e do Adolescente, né? A gente vai falar direito da criança e do adolescente. É uma disciplina muito legal, turma. É uma disciplina assim que acaba tocando muito a gente, exatamente porque a gente tem outra percepção, né? Sobre a realidade como é, né? Da parte da criança e do adolescente. A gente vai ver que o Brasil demorou 490 anos para trazer uma legislação que protegesse de maneira integral tanto a criança como o adolescente. E até então, até em 1990, a gente não tinha uma legislação que protegesse a criança e o adolescente de uma maneira a contento. A gente não tinha. Na verdade, a gente vai fazer um histórico do apanhado e a gente vai notar que o menor muitas vezes era tratado como um adulto, um pequeno adulto, ou como um adulto ou não. Então, o menor muitas vezes tinha condições de trabalho, ele era exigido no trabalho, ele era exigido também criminalmente da mesma forma que o maior. Só que a gente tem que perceber que o menor é sempre um ser em desenvolvimento, né? Que o menor ele não é uma pessoa que tem a mesma capacidade cognitiva que nós, né? Nós aqui, a gente gira em torno das pessoas que estão aqui de 20, 30 anos, talvez mais, talvez menos. Então, assim, o menor acaba não tendo a mesma maturidade que a gente, ele não é tão responsável pelos atos da vida civil, pelos atos da vida criminal como nós somos, né? Então não dá para comparar as duas coisas. E o ECA é uma legislação muito bonita e uma legislação muito mal compreendida. Se a gente for conversar com quem não entende o ECA, acaba que as pessoas colocam a culpa de todas as mazelas do Brasil no ECA. E a gente vai ver que não é bem assim, que diz, o menor ele é impune de tudo, ele pode fazer o que ele quiser e não acontece nada. O que é que acontece? Acaba que aí eu falei, porque eu não sei por que fica aparecendo um monte de resposta de coisas, como se eu tivesse em outro grupo. Muito doido. Sim, acaba, turma, que o menor ele é punido, sim, ele não é punido como o maior, mas ele tem um certo tipo de punição. Então, a legislação que a gente vai conseguir aprofundar um pouco mais, discutir um pouco mais sobre números, vai ver como é a internação do menor, vai ver como é o tratamento do menor por parte do Conselho Tutelar, vai ver quais são as medidas de proteção, quais são as medidas socioeducativas, todas relacionadas ao menor. Então, é muito interessante a gente conversar sobre o ECA. E aí, turma, outra coisa que eu queria falar com vocês sobre a aula de hoje, né, sobre tudo, é que eu vou passar o plano de ensino para vocês aqui, tá bom? Pelo chat. Depois eu passo pelo grupo também. Aí é como se eu tivesse em duas reuniões, aí eu fico recebendo mensagem de outra reunião. Que doido, né? Porque eu acho que o time estava desacostumado. Aí ele acostumou. Tô passando o plano de ensino para vocês, tá bom? Vai chegar aí já já aqui no chat. Aí se vocês puderem abrir, por favor, para a gente conversar sobre o plano de ensino, eu vou compartilhar minha tela, tá bom? Também vou compartilhar aqui minha tela para a gente conseguir falar sobre o plano de ensino. Só um minuto, por favor. Compartilhar. Pronto, turma. Vocês conseguiram pegar aí o plano de ensino? Conseguiram também entrar no grupo do WhatsApp? Deixa eu ver aqui se vocês estão entrando no grupo. Conseguimos, consegui, professor. Conseguiu, né? Ó, pronto. Massa, massa. 1, 2, 3, 4, 5 pessoas entraram. Massa, massa. Beleza. Deixa eu só responder aqui um aluno. Pronto.
Turma, vocês estão vendo a minha tela e eu vou começar a compartilhar o nosso plano de ensino, tá? Para a gente entender como é que a gente vai fazer. Aqui está o nome da professora Cremilda, é uma professora incrível. Ela é uma grande amiga, né, que eu conheço há muito tempo. Ela é professora também do Direito. A professora Cremilda, ela é, assim, incrível. E aí esse nome está com o nome dela, mas o meu nome é Sidney, né? Sidney Soares Filho. Eu vou conversar com vocês sobre quem eu sou, sobre o meu currículo, já já. E essa disciplina, turma, é bastante interessante também porque ela cai muito em prova, certo? Se você é da pedagogia e vai fazer concurso público para a área de pedagogia, sem dúvida vai estar lá o ECA. Se você vai fazer concurso para o direito, a depender do concurso que você vai fazer, como de Ministério Público, por exemplo, sem dúvida vai estar lá o ECA. E aí, turma, a gente tem aqui a ementa da nossa disciplina, né? A gente vai iniciar discutindo a doutrina da proteção integral, que é a que a gente tem hoje na Constituição. A Constituição manda que o Estado, a família, que todo mundo proteja o menor. E essa nomenclatura menor, turma, ela não é mais para ser usada, certo? O que é para ser usada mesmo hoje é criança e adolescente. Falar em menor até mostra, para alguns, né, mostra até um certo tipo de intolerância. Por quê? Porque além da proteção integral, a gente vai ver essa história da proteção da criança e do adolescente no Brasil, abrangendo os códigos anteriores. Esses códigos anteriores, o Código Melo Matos, o Código de Menores, eles não tinham a doutrina da proteção integral. Esses códigos, eles muitas vezes, eles tratavam a criança como um pequeno adulto, como eu já falei para vocês, e eles não protegiam tanto as crianças. Aí, turma, vocês já devem lembrar que existia a FEBEM, existia porque o nome não é mais FEBEM, e a FEBEM, ela era um depósito de menores. Seja menores em conflito com a lei ou não, seja menores abandonados, menores que não têm pai, aí ou mãe, aí se colocava todo mundo na FEBEM. Era muito de fachada, sabe? Então a FEBEM era um depósito de menores. E o menor, quando ele estava em conflito com o Estado, com a lei, o Estado ia cuidar desse menor e o Estado chamava o menor, né, a criança ou adolescente, como menor. Então, antigamente, o termo menor ele tinha uma conotação muito pejorativa, sabe? Então, para quem estuda mesmo o direito da criança e do adolescente, procura não usar esse termo menor exatamente porque lembra da época em que o menor não tinha a menor proteção. Que o Estado, na verdade, achava que a culpa da criminalidade era dos menores, então vamos colocar todos os menores, independentemente se ela tem conflito com a lei ou não, vamos colocar tudo na FEBEM, que é um antro de menores, é um depósito de menores e fica lá. Hoje em dia a gente tem o SEAS, eu vou conversar com vocês sobre o SEAS, eu vou apresentar vocês, se der, para o diretor do SEAS, que é o doutor Eduardo, ele é muito bom. Então hoje já separa, né? O menor sem pai e sem mãe, eles vão para o abrigo, já o menor em conflito com a lei, ele vai para o SEAS, né? Que a gente vai fazer essa divisão. Mas então, turma, quando a gente fala em menor, ele tem uma conotação pejorativa quando remete a esse fato histórico, né? Que era aquele menor, que era o Estado que ia cuidar e que o Estado não cuidava, na verdade ele jogava lá na FEBEM e tá bom demais. E aí, o certo seria falar não menor, o certo seria falar criança e adolescente. Mas imagina aí, turma, cada vez que eu for falar sobre o menor, fala, galera, a criança ou adolescente, a criança ou adolescente. Então, muitas vezes vocês vão me vendo falar aqui de menor, mas é só para encurtar mais o termo e a gente tornar algo um pouco mais objetivo. Porque realmente eu ficar falando toda a vida a criança e a criança e adolescente, fica complicado. A gente pode até inventar um termo aí o pior é que os termos são os piores possíveis, né? Por exemplo, se a gente for abreviar pelas primeiras sílabas, né, pelas primeiras letras, aliás, aí vai ficar CA. Ah, CA. Aí CA ela remete a câncer, né? Fica complicado. Até o Estatuto da Criança e do Adolescente a gente chama de ECA, né? ECA. Então, ou seja, é meio complicado a gente abreviar a coisa. E para eu falar a cria, né? A cria, vai ficar esquisito também. Então eu vou, de vez em quando não, várias vezes eu vou falar de menor, mas eu preciso fazer essa observação para vocês, que menor, se você for aprofundar no direito da criança e do adolescente, você vai perceber que é uma nomenclatura até um pouco intolerante, né? Porque remete a essa questão histórica. Galera, eu adoro quando o aluno participa, fiquem bem à vontade, tá? Vocês podem escrever aqui no chat ou podem ligar o microfone e falar, fiquem sempre à vontade. Oi, Camila, boa noite, seja muito bem-vinda.
Eu não sei se você pegou, Camila, eu passei para cá o link do grupo do WhatsApp da turma para facilitar a nossa comunicação, estou passando de novo, e também o plano de ensino. Se você não tiver conseguido pegar esse plano de ensino que eu estou apresentando, aí você me fala que eu passo de novo, tá bom? Show. Certo, professor. No final da aula o senhor me passa. Ah, tá, tranquilo, deixa eu passar logo que fica aqui mais fácil, ó. Já fez o upload mesmo, é mais recente. Peraí, só um minutinho, eu passo agora rapidinho. Ou então eu também posso mandar por grupo, né? Obrigada, viu, professor? De nada, maior prazer. Eu sei que esse começo, né, fica mais complicado, né, a gente ir se acostumando, mas vocês vão se acostumar. E essa aula, turma, pelo menos o feedback que eu tive das turmas passadas, essa nossa disciplina é oferecida uma vez por ano. Às sextas-feiras à noite, né, eu ministro aula no primeiro semestre, que é esse, de criança e adolescente, e no próximo semestre eu ministro aula sobre gestão e desenvolvimento de pessoas, porque eu tenho uma formação também em administração. Na verdade, estou terminando, né? Faltou uma cadeira para eu terminar lá na UES que ela não está ofertando e eu estou complicado, mas vai dar certo, se Deus quiser. E aí eu acho até que o Leivson, ele não está aqui agora, mas eu acho que o Leivson ele foi meu aluno de gestão de pessoas. Alguém mais? Não foi não, né? Porque eu não estou reconhecendo ninguém aqui. Enfim, e aí ela será ofertada uma vez por ano e toda vida que eu tenho feedback dos alunos, graças a Deus eles sempre falam, professor, eu adoro quando você chega sexta, é a melhor aula, eu venho com prazer, porque geralmente sexta-noite, né? Eu mesmo venho me perguntando, meu Deus, o que é que eu estou fazendo dando aula sexta-noite? Ah, mas é porque é o horário que eu tenho, frente a quantidade de coisas que eu faço, que aí depois eu falo um pouquinho de mim, tá, turma? Só para vocês me conhecerem um pouco melhor. Mas como eu estava falando para vocês, fiquem bem à vontade para ligar o microfone na hora que quiser, ou para escrever no chat, ou para acenar aí, levantar a mão, que assim que puder, né, você fala, assim que eu ver, eu respondo, enfim. Vamos lá. Então a gente vai estudar, turma, a doutrina da proteção integral, que é a de hoje, né, que a Constituição manda, e vai estudar a história da proteção da criança e do adolescente. Na verdade, essa história da proteção que quase não teve, né? Proteção maior foi agora com a Constituição de 88. E essa história da proteção a gente vai estudar o Código Melo Matos, o Código de Menores, o ECA e a Constituição de 88. Óbvio que eu não vou tecer tantas considerações sobre o Código Melo Matos, porque ele não existe mais, nem sobre o Código de Menores. A gente vai entender só o processo de construção histórica para a gente chegar a essa doutrina da proteção integral trazida pela Constituição de 88. Aí a gente vai explicar a abrangência dos direitos fundamentais inerentes à criança e adolescente. Vocês vão ver que eles têm prioridade de tudo. É doutrina da proteção integral mesmo. Eles têm que ter prioridade de tudo, de absolutamente tudo. É óbvio que tudo que tenha eficácia, né? Porque não adianta a gente assegurar direitos ilimitados, porque depende de recursos do Estado, depende da eficácia. Por exemplo, se ficasse comprovado que as crianças estavam morrendo mais do que os adultos, ou tanto quanto os adultos, por conta da Covid, certamente, pelos mandamentos da Constituição, eles teriam que ter prioridade, teriam que estar no grupo prioritário. Mas o que os estudos mostram é que as crianças dificilmente transmitem, né, entre si, transmitem mais quando tem adulto, e as crianças elas não são tão afetadas com sintomas tão graves como um mais velho, né? Por isso que o grupo prioritário aí são os acima de 75. Alguém quer falar, pessoal? Fica à vontade. É o Leivson. Fala, Leivson. Boa noite. Acabei de falar de ti, meu amigo. Tudo bom? Tudo, não vi que o microfone estava ligado. Ah, tá, tranquilo. Ei, Leivson, foi tu meu aluno de gestão de pessoas no semestre passado? Foi sim, viu, professor? Ah, legal, seja bem-vindo, meu amigo. Acabei de falar de ti, que eu disse que num semestre eu ministrava ECA e no outro gestão de pessoas. Eu acho até que o Leivson foi meu aluno. Beleza, que legal. Tu mudou a foto, né? E como eu não te conheço pessoalmente, aí eu não sei. Beleza, pois seja bem-vindo de novo. Eu sou outra pessoa. Essa foto aí tá muito editada. Como eu não ouvi, não. Pessoalmente, eu sou outra pessoa, porque nessa foto aí tá muito editada. Ah, tá, entendi. Se Deus quiser, quando acabar tudo, a gente vai ter oportunidades de confraternizar. A gente ainda tem uns grupos, eu vou dizer, galera, vamos fazer uma confraternização na Unicef. Leva uns salgadinhos, uns refrigerantes, dá tudo certo, só pra gente se conhecer. Sim, sim. Pois, Leivson, meu amigo, seja muito bem-vindo. Prometo que esse semestre vai ser muito gratificante, principalmente essa disciplina, que como eu falei para a galera, que se vocês forem fazer qualquer concurso da pedagogia, certamente vai estar essa disciplina. Se você for trabalhar em escola, você vai precisar muito entender do funcionamento do conselho tutelar
e dos direitos da criança e adolescente, que é o que a gente vai conversar bastante. E caso você seja do direito, né, que eu sei que você não é, mas os outros, se tiver aluno do direito aqui. Pessoal, tem aluno do direito aqui? Na pedagogia eu sei que tem. Acho que não, né? Pronto. Turma, se não tiver aluno do direito, aliás, mesmo que não, mesmo que tenha, sempre que eu falar algum termo que vocês não entenderem, certo? Pode me perguntar. Porque às vezes a gente está tão acostumado numa linguagem jurídica que aí eu falo porque é natural, como vocês, como toda ciência, né, tem a sua linguagem própria. Então, para mim já é tão natural a linguagem jurídica que às vezes eu posso falar um termo que não possa ser compreendido. Então, por favor, me ajudem a esclarecer quando vocês tiverem dúvida. Show? Então vamos lá. A gente vai também falar dos direitos fundamentais, né, inerentes à criança e adolescente, quais são os principais direitos da criança e do adolescente. A gente vai expor as diversas modalidades de família, né? Tem muitas famílias, tem muitos tipos de família. Hoje a Constituição ela traz um sem número de quantidade de famílias. Então, hoje é considerado família não só aquela pai, mãe, filho. Irmão, dois irmãos, é família? Ali é considerado família. Um pai com seus filhos é considerado família? Sim, é considerado família. Existe até, turma, uma família, existe até um conceito de família que diz assim, olha, se aquele grupo de pessoas, ela busca a felicidade entre si com estabilidade, e pode ser considerado família. Então, mesmo aquele grupo de pessoas que vive num pensionato, que sabe que é cada um por si, ou cada um por si não, que é todo mundo por si, que eles se tratam como família, é considerado família. A gente vai ver várias modalidades de famílias, e a gente vai ver também a colocação de família substituta, que é a parte de guarda, tutela e adoção. Então, quando é que existe a guarda, quando é que existe a tutela, quando é que existe a adoção. A gente vai falar das diversas entidades de atendimento. Então, quais são os setores responsáveis por abrigar a criança, para falar da criança, é bem legal a gente falar sobre isso. Formas de acolhimento, programas de apadrinhamento, não sei se vocês sabem, se você quiser, se você tiver interesse, você não precisa adotar uma criança, mas você pode apadrinhar uma criança. Então, ela te manda cartinha, aí tu manda alguma coisa para ela, enfim, tu torna padrinho daquela criança. É uma coisa super legal e eu posso colocar vocês em contato, caso vocês tenham interesse. Aí dispõe sobre medidas de proteção à criança, aí da prática do ato infracional. Então, o menor, turma, ele não comete crime. O menor comete o que a gente chama de ato infracional. O que é o ato infracional? Ato infracional é quando uma criança ou um adolescente pratica um fato análogo ao crime. Então, quando uma criança ou adolescente furta, rouba, mata, nesse caso, a gente não diz que eles cometem crimes. A gente diz que eles cometem ato infracional. Porque se eu cometo um crime, a mim vai ser aplicada uma pena. No caso do menor, não é aplicado pena nenhuma. Se o menor comete um ato infracional, que é um ato análogo a um crime, a ele é aplicado ou medida socioeducativa, se ele for adolescente, ou então medida de proteção, se ele for criança ou adolescente. Que medidas de proteção são essas? Que medidas socioeducativas são essas? Eu até disse aqui nessa aula, quem não entende o ECA, tende a culpar todos os problemas, as mazelas da criminalidade no ECA, né? Porque é uma legislação realmente muito protecionista. Mas é muito comum a gente ouvir o discurso de que o menor mata alguém e fica impune. Ele não fica impune. É porque ele não sofre a pena como um adulto sofreria. Mas ele sofre medida socioeducativa, por exemplo, internação. Internação aonde? No SES. Que, guardadas as devidas proporções, acaba sendo como se fosse a prisão do menor. Repito, guardadas as devidas proporções. Então não é tão impunidade assim. Aí só para vocês já irem percebendo, o menor não comete crime, comete ato infracional. Eu trabalho no Tribunal de Justiça do Ceará e hoje mesmo eu peguei um processo onde tinha lá, né? Trata-se de uma investigação da menor tal porque praticou ato infracional análogo ao crime de porte ilegal de arma. Então era um menor de 14 anos que foi surpreendido no meio da rua com a arma de uso proibido. Aí a polícia surpreendeu ela, estava em rotina, e viu que ela estava com essa arma, aí apreendeu o menor. A gente não prende o menor, a gente apreende o menor. Tanto é que eu vou contar para vocês, né, muito da minha atividade profissional, que eu trabalho muito com essa parte,
e eu vou falar para vocês que saem mandados do juiz de busca e apreensão de menor. Então, eu tenho que buscar o menor, achar, apreender o menor e depois depositar o menor em algum canto. Estranho, né? Toda vez que eu falo isso, eu acho muito estranho. Buscar, aprender e depositar o quê? Um carro? Não, um menor. Ah, show de bola. Aí, ó, dispõe sobre a Secretaria das Proteções, né, da prática de ato fracional, a gente vai falar sobre isso, da equipe técnica profissional, nos processos de perda e suspensão e do poder familiar, que a gente vai falar disso quando a gente fala de família substituta. Aí expõe o procedimento na colocação da família substituta e apuração de ato infracional. Turma, resumindo, a nossa disciplina ela vai discutir tudo isso que está aqui. Aí eu já tenho um conjunto de slides, de material, de livros, que aí eu vou passar para vocês pelo grupo, tá bom? Para vocês, se quiserem aprofundar um pouco do estudo, vocês aprofundarem. Essa é uma cadeira, turma, que é para ser bem tranquila. Tanto é que já vou falar de provas, eu vou falar, olha, eu vou passar um conjunto de questões. Geralmente eu cobro a prova em cima dessas questões. Eu sei que a maioria aqui não é do direito, eu também não tenho a menor intenção de reprovar ninguém. Então é uma cadeira mais para você vir, para ela ser leve. Você vai ver que eu sempre vou contar muita história, sempre tem um ou outro que participa mais ou menos, eu espero que vocês participem bastante, todos vocês. Só que é uma cadeira, turma, de uma vez por semana, né? Então, realmente, a gente tem muito conteúdo para ver e a gente não tem esse tempo todo. Mas, na medida do possível, eu vou tentar abranger tudo isso que está aqui. Geralmente eu consigo, uns assuntos eu consigo aprofundar, outros não, mas geralmente você sai dessa disciplina tendo noção de tudo isso. Pessoal, alguma dúvida até aí? Deixa eu ver se a Lídia tem. Sim, pronto, legal, show. A Lídia é do direito e o Marcos Vitor é do direito também. Legal, pessoal. O pessoal do direito também pode me ajudar quando eu falar algum tipo de termo que o pessoal da pedagogia venha a não entender. Geralmente eu tento falar super claro para os alunos, mas às vezes, se passar, é só me perguntar e qualquer coisa, se eu não ver, né, a dúvida aqui no chat, por exemplo, o pessoal do direito pode me ajudar. Pronto, já que não tem nenhuma dúvida, só o Marco se manifestou aí, então eu vou continuar. Então, o objetivo da nossa disciplina é proporcionar ao futuro profissional do direito, e no caso da pedagogia, né, conhecimento sobre a criança e adolescente. As aulas são expositivas, vocês vão ver que a aula é muito centrada na figura do professor. No caso, eu vou sempre ministrar a aula, e eu sempre gosto muito que o aluno participe, e a gente vai analisar principalmente textos legais. Eu vou trazer muito para vocês dados de criminalidade, dados de quando o menor é vítima, dados de quando o menor é infrator, dados relacionados à criança e adolescente. E em cima desses dados, a gente vai fazendo uma análise da nossa sociedade, né? Então, eu considero essa cadeira um pouco prática, porque, além de eu atuar, no caso, né, eu atuo aqui muito com relação ao ECA, então eu posso trazer vários casos concretos, a gente vai sempre trazer notícias, vai sempre trazer números, onde a gente possa refletir sobre a nossa realidade. Tranquilo? Show. Aí tá aqui o conteúdo programático, tá? Onde a gente vai começar, né? A gente vai começar aqui na unidade 1. Talvez hoje eu já consiga conversar. O direito da infância e da juventude, o conceito, o surgimento do mundo, autonomia. Aí, pronto. A autonomia, a evolução, né, dessa questão para chegar até a proteção do menor, o princípio da proteção do menor, os princípios fundamentais, enfim. Aí isso aqui é mais ou menos o conteúdo, né, que a gente vai seguir. É muita coisa. Aí a avaliação, turma, eu sempre faço nossas provas naturalmente vão ser nas sextas-feiras, no horário da aula, e essa prova geralmente eu faço pelo formulário Google, já que a gente não está podendo fazer presencial, né? Então, eu vou chegar aqui e vou passar um link para vocês da prova, vocês vão ter o tempo da aula para responder, e aí finalizou, a prova vem para mim, a prova objetiva o Google já vai corrigir para mim, só que as questões subjetivas eu vou corrigir, e acho que até quarta-feira da semana seguinte, eu já mando para vocês todas as avaliações, né, corrigidas, vai para o e-mail que você cadastrou, e aí eu peço, pelo amor de Deus, vocês cadastrem um e-mail correto, porque quando o aluno cadastra o e-mail errado, ele não recebe a correção da prova dele. Eu consigo dizer a nota, mas eu não consigo alterar o e-mail. E no semestre passado, toda prova alguém errou o e-mail.
Eu digo, pessoal, pelo amor de Deus, não erre esse e-mail, porque eu não consigo mandar para outro e-mail que não seja o que você cadastrou. Então, a prova, então, ela vai ser composta por questões objetivas e subjetivas, e eu vou passar para vocês um caderno de questões de concurso público, principalmente, e muito da prova, eu cobro, muito da prova, que o que vai cair na prova, eu cobro que está nesse formulário de questões, né, que eu vou passar para vocês. Já a segunda chamada, pessoal, ela sempre é um trabalho que acaba te dando um trabalhinho mesmo, não é feita no horário da aula. A primeira chamada, sim, é feita no horário da aula, mas a segunda chamada não é feita no horário da aula. E aí eu vou passar um trabalho para você, que consiste em você fazer um mapa mental, ou chamado mapa conceitual. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui para vocês. Peraí, isso muito. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo só para mostrar como é mais. Pronto, achei. Turma, aqui eu vou mostrar para vocês como é um mapa conceitual, certo? Isso é um. Opa, na verdade eu queria só dar zoom. Pronto, isso é um mapa conceitual, onde você coloca o assunto principal e depois sai destrinchando esse assunto principal. Aí a segunda chamada, o aluno vai construir um mapa conceitual desse sobre um dos temas que eu indicar. Pode ser família substituta, pode ser sua guarda, pode ser sua tutela, pode ser sua adoção, enfim, sobre um dos temas que eu especificar. Aí ele vai gravar um vídeo de 20 a 25 minutos explicando esse mapa. Para fazer o mapa, eu coloco as orientações bem direitinho nesse arquivo e coloco alguns aplicativos que você pode fazer, como Mindomo, como Xmind e outros que você pode fazer esse mapa conceitual. Então você faz um mapa conceitual sobre o tema que eu estabelecer e depois você grava um vídeo de 20 a 25 minutos explicando esse mapa conceitual para mim. Acredito que todas as nossas segundas chamadas vão ser dessa forma, e não prova. Aí na prova, eu sempre costumo cobrar para o aluno até 11 pontos. Pode ser que eu passe trabalho para vocês, e aí, pode falar. Esse mapa mental é só na segunda chamada, é? Isso, só na segunda chamada. Ah, entendi. Pronto, então a primeira chamada normalmente vai ser a prova, como eu estou conversando com vocês. Turma, eu sinto muito não estar aparecendo, é porque quando eu compartilho minha tela, aí eu sumo, tá? Minha câmera desliga. Eu voltei aqui a aparecer, eu deixei de compartilhar minha tela para poder aparecer um pouco, para vocês me verem. Enfim, a segunda chamada provavelmente, muito provavelmente, vai ser feita só o mapa conceitual, né? A segunda chamada vai ser esse mapa conceitual, mais uma gravação que você vai gravar para mim explicando. Já a primeira chamada, ela é prova. Aí o Leivson está dando um conselho, né? Resumindo, façam a primeira chamada. Tu sabia, Leivson, eu vou ser bem sincero, que desde que eu comecei a adotar esse esquema, né? A primeira chamada prova, a segunda chamada mapa conceitual, sabia, cara, que tem aluno que prefere fazer um mapa conceitual? Tem aluno que diz assim, não, eu vou fazer... Isso aí é complicado. Para mim isso aí é complicado. Prefiro a prova mesmo, porque eu lembro que a prova era bem mais prática. Eu também. Pois é, vai depender muito de gosto, mas eu tenho um aluno que diz, não, professor, eu prefiro fazer o mapa. E eu digo, pode ficar à vontade. E a prova realmente, turma, é uma prova que acaba sendo bem tranquila, não cai nada além do que eu falei em sala de aula, nada, nada, nada. E cai muito das questões, né, que eu passei para vocês, que eu vou passar para vocês. Então fica tranquilo. E eu lembro que o professor, não sei se eu estou certo, né, mas eu lembro que o professor até corrigia com a gente na aula seguinte. Pronto, e ajuda bastante a gente a memorizar. Perfeito, Leivson, e é isso que eu vou fazer, e é isso que eu ia falar, e você me lembrou bem. Turma, toda vida, depois da prova, sempre, uma aula depois da prova, eu chego e a primeira coisa que eu faço na aula é abrir a prova, aí perguntar para vocês, pessoal, caiu alguma questão que eu não falei em sala? Se tiver caído alguma questão que eu não falei em sala, eu anulo essa questão, eu sou muito tranquilo com essas coisas. E eu também pergunto, porque eu sei que eu cobro só o que cai, o que eu falo mesmo. E, além disso, a gente corrige as questões juntos, e aí, se tiver alguma questão que foi mal elaborada, ou que tem 2 gabaritos, ou que precisa alterar o gabarito, aí eu altero o gabarito de boa, então não precisa ficar desesperado, tá? Eu sou bem tranquilo em relação a isso.
e eu sempre procuro dar um ponto extra para o aluno. Esse ponto extra pode ser ou uma atividade que eu, porventura, venha a passar, ou esse ponto extra pode ser uma questão extra na prova, ou duas. A prova de vocês vale até 11, mas eu sempre tento fazer com que a NP1, né? Ixi, agora eu esqueci como é aqui, é porque é tanta avaliação, meu Deus. Deixa eu ver como é o nome aqui. Aqui, como é o nome? VP1. Ah, é, VP1. Valeu. Que a VP1, a VP2 e a AVF, eu sempre tento fazer com que todas elas cheguem até 11 pontos. Para que você, de repente, não prestou atenção na questão, errou, tal, você ainda tem possibilidade de conseguir o seu 10. Aí a Lídia está aí falando que é uma que gostaria de fazer o mapa. É interessante, é muito interessante. E às vezes acontece do aluno dizer assim, rapaz, eu sei que naquela semana eu vou estar cheio de prova, eu vou logo fazer esse mapa mental, né, esse mapa conceitual, porque aí eu já me livro de uma coisa. Aí o trabalho que dá, eu acho que maior é você passar 20 minutos mais ou menos gravando, mas a partir do momento que você faz um mapa, e o mapa tem muitas variáveis, né? Então acho que tem muita coisa para você conversar. Acho que não seria um problema, não. Show? Então, turma, sim, aí a data da prova, né? Eu tenho que marcar com vocês a data da prova aqui. Ixi, Maria. Oh, meu Deus. Eu coordeno após, né? Tanto de penal como de processo penal. Aí eu saio a semana toda falando para os professores e para os alunos. Conseguiu entrar? Testem. O EAD vai estar fechado, não sei o quê. Aí, galera, tem aqui umas 15 mil mensagens de pessoas que não conseguiram entrar. Inclusive o professor. E eu disse, professor, por favor, eu falei na segunda-feira, tá bom, na quarta eu vou gravar. Eu vou testar, eu digo, aí quarta eu mandei mensagem, aí vai testar, já tô testando. Como ele me falou nada, ficou tranquilo. Enfim, vou mandar uma mensagem aqui para ele. Aí eu tava pegando meu celular exatamente para ver quando é o período de prova aqui. Vocês têm um calendário acadêmico aí? Fácil, turma? Se vocês tiverem, só pra gente... Tem, professor. Olha, só um instante. Tá. Pega o calendário. Eu vou tentar pegar aqui no grupo que o professor Marco Aurélio mandou. Para poder a gente já marcar a VP1, a VP2 e a EPF. Para aí. Para a gente já marcar direitinho. Oh, meu Deus. Estou entrando aqui. Documentos. Calendário acadêmico 2021. Pronto, achei. Ó, turma. Vamos lá. Início, sábado. Último lançamento da VP1. O último lançamento da nota, turma, é em março, do dia 12 ao dia 18. Então, antigamente parece que, como é que eu digo? Antigamente eles colocavam, né, o período de fazer prova, agora não tem mais não. Vai ficar na minha autonomia, né? Então, turma, se o último dia para lançar é dia 18, deixa eu ver aqui quando é 18 de março. É de 12 a 18, professor. Então eu vou fazer... Não, de 12 diz assim... Ah, pronto, é verdade. Então a nossa prova fica dia 12, né? 12 de março. Vou até anotar aqui. Então a VP1 da gente, dia 12 de março. Show! Show, show, show. Aí a nossa VP2, turma, vai ser dia 7 de maio. A nossa VP2, 7 de maio. E a nossa VF, dia 18. Eita, dia 18. Vamos ficar por fim. Dia 18 de junho. Nossa VF, dia 18 de junho. Aí é ruim, né? Porque como é que eu vou corrigir com vocês, né? Preferi fazer dia 11. Porque aí no dia 18 eu viria corrigir com vocês. Eu vou ver se eu consigo fazer dia 11 para na aula do dia 18 eu corrigir com vocês. Eu aviso a vocês, tá? Se o coordenador deixa. Se ele deixar, eu faço dia 11 e corrijo com vocês na aula do dia 18. Aí no dia 18 a gente fica de férias. Tranquilo? Alguma dúvida? Tranquilo. Sobre as... Sem dúvida. Show.
Vou botar na descrição do grupo. Se bem que vocês já sabem, né? Eu vou botar aqui na descrição do grupo o dia das provas. Aí. Minha Nossa Senhora, a aula do professor começou agora. Olha, eu vou te dizer, viu? O povo doido. Ó, turma, eu vou colocar na descrição do grupo. VP1, 12 de março. 12/3. VP2 é 7/5, 7 de maio. E VF, por enquanto, 18/5. Show. Aí depois, férias. Uhul. Pronto. Então já combinamos a prova, né? Já disse mais ou menos como é meu estilo de prova, é com base nas questões que eu passo para vocês. Esse material vai chegar em seguida. Já falei que a segunda chamada muito provavelmente vai ser esse trabalho do mapa conceitual. Aí você vai fazer, eu vou assistir e vou te avaliar com isso. Aí eu passo o material dizendo quais são os critérios de avaliação. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Perfeito. Vou começar a compartilhar minha tela de novo, sumir, exatamente para a gente terminar o plano de ensino e ver a bibliografia e começar a nossa aulinha. Aí, pessoal, aqui tem a bibliografia, certo? Eu vou passar para vocês também alguns livros no grupo, para se você quiser e quiser ter acesso. O único cuidado que eu peço que vocês tenham é que eu acho que a lei que mais muda é o ECA. O ECA sofre muita alteração. Óbvio que são alterações pontuais, mas ele constantemente está sendo alterado. Por isso, às vezes, cuidado. Tá? Eu sempre vou falar aqui das alterações, principalmente para o pessoal do direito, né? Que para a gente é bastante importante quando a lei é atualizada. Eu sempre vou falar das alterações, mas a única coisa que eu queria que vocês tivessem cuidado é com isso. Que pode, dependendo do artigo, pode ser que ele venha a ser alterado. E está aqui a bibliografia. Essa bibliografia tem na biblioteca da Unicet. Fechou? Então a gente terminou o nosso plano de ensino. Esse vai ser o nosso conteúdo. O Leivson quer falar. Pode falar, meu amigo. Professor, o professor vai fazer a mesma metodologia do semestre passado, que era tipo uma atividade por semana? Pronto. Leivson, esse semestre eu não vou fazer mais essa metodologia da atividade, cara. Porque acaba que eu acho bacana, mas a depender do aluno, ele acaba tendo um pouco mais de ansiedade. É porque, pessoal, como é que eu fazia, tá? Semestre passado e retrasado. Exatamente para o aluno conseguir fixar um pouco mais a matéria, toda semana tinha uma atividade para ele entregar até a outra semana. Então eu passava um link do formulário Google, atividade 1 hoje, por exemplo. Aí até sexta-feira que vem, vocês me entregavam essa atividade. E essa matéria, Leivson, ela acaba sendo maior do que a anterior. A anterior já era grande, né? Eu acho que tu lembra que eu tinha aula que eu nem respirava de tanta coisa que era para falar, né? E essa matéria acaba sendo um pouco maior. Por isso que fica ruim até de ficar corrigindo essas atividades como eu fazia no semestre passado. Aí eu não vou passar atividade toda semana não, tá bom? Tranquilo, tranquilo? Tu gostava das atividades? Vai me dizendo aí. Gostava, só que realmente eu ficava meio que ansioso. E aí já tá todo mundo muito ansioso para eu causar mais ansiedade ainda nesse mundo. As atividades eram boas porque realmente a gente fixava o conteúdo, só que Isso. tinha a questão dos pontos e tudo mais, aí... Exatamente. Mas tu sabe que bastava você fazer que eu dava um ponto, eu não tirei ponto de ninguém. Se você fez, eu dava o ponto. Mas tinha gente que ainda assim não fazia, que era só de marcar, né? A maioria. Estou mandando aí o slide da aula de hoje. Alguém que quer falar? Ixi, desapareceu aqui. Só está aparecendo uma mãozinha. Pode falar. Oi, professor, é a Vanessa. Oi, Vanessa, bem-vinda. Opa, boa noite. Professor, só uma dúvida. Dessas opções de livros que o senhor coloca, teria algum que seria assim, tipo, a base da cadeira toda? Na verdade, esse do Veronese, ele é muito bom. Tu pode pegá-lo, mas assim, não se limita, Vanessa, a essa doutrina, porque eu sempre deixo o aluno muito à vontade para escolher o livro que ele acha melhor. Por quê? Porque todos nós somos diferentes, né? E nós temos bagagem cultural, de livro, de história, de tudo diferente.
De maneira Entendi. que um doutrinador que para mim seja bom, pode ser que ele não seja tão adequado para você. E eu sempre prezo que a leitura do aluno deve ser uma leitura prazerosa, porque ler é um ato muito solitário, né? Então é muito legal quando você acha aquele doutrinador que você está lendo, parece que você está conversando com ele. Porque às vezes você pega um que é chato, que você lê uma página e não consegue mais continuar lendo. Então, assim, vê as opções que você tem à sua disposição, seja as que eu vou mandar no grupo, seja as que estão na biblioteca da Unicef, e ver o que é melhor para você. Pode ter certeza que os livros, eles geralmente são bastante completos. Fica só atenta numa eventual alteração que possa ter tido. São alterações pontuais que o ECA sofre, mas ele sofre muita alteração. Certo, entendi. Tranquilo? Tá bom, obrigada. Nada, um prazer. Pronto, Leivson. Obrigado aí, Lídia, por ter mandado o grupo, pronto. Obrigado, Lídia. Pronto, Leivson, entra aí no grupo, cara, que a gente fica se comunicando pelo WhatsApp. Eu acho que fica melhor para todo mundo. Fechou? E aí, pessoal, essa é a parte que eu fico mais envergonhado de falar, mas é uma parte que eu acho necessária, que é quem sou eu, né? Com quem vocês estão trabalhando, quem é o Sidney. Minha graduação inicial é em Direito. Eu tenho graduação em Direito, tenho 2 especializações em Direito, uma em Direito Público, com área de concentração em Direito Constitucional, e outra em Direito Processual. Tenho mestrado em Direito, tenho doutorado em Direito, e em 2018 eu fiz pós-doutorado na Polônia. Lá na Polônia eu fui para uma cidade chamada Częstochowa, é uma cidade bem pequenininha, sabe? É um santuário de Jasna Góra, lá tem um santuário. Eles adoram muito a Virgem Maria de Jasna Góra, que ela é como se fosse a Nossa Senhora Aparecida aqui pra gente, ela é a Nossa Senhora Negra. E é uma cidade pequenininha, mas uma cidade extremamente internacionalizada. Para vocês terem noção, a minha universidade lá, ela participou de um concurso mundial para a instituição que conseguia construir o carro mais ideal, mais perfeito para ser levado à Lua, e eles ganharam. Então, eles ganharam um prêmio no mundo todo, essa competição foi nos Estados Unidos, e eles conseguiram construir esse carro, apresentaram lá, foi mó legal, a gente ficou mó orgulhoso. E essa cidade, tanto ela envia muitos professores para fora, como ela recebe muitos professores, né? Tanto é que um brasileiro foi para lá. E nesse intercâmbio eu tive a oportunidade de conhecer muitos professores do mundo todo. E acabou que, como eu estava de licença da Unicef, da Unifor, que eu trabalho também na Unifor, do tribunal, que eu trabalho no tribunal, da onde eu trabalhava, eu passei aí 8 meses, quase 9, viajando para vários países pelo meu pós-doutorado, dando aula. Então, eu acabei que dei aula na Índia, dei aula na Rússia, na República Tcheca, na Hungria. Foi assim, surreal. Na Polônia eu tive uma turma também que eu ensinava direito lá para o pessoal da administração. Enfim, foi muito bacana não, muito bacana mesmo. Então, além de ter essas titulações em direito, né, terminei meu pós-doutorado em 2018, eu sou oficial de justiça, eu trabalho no Tribunal de Justiça do Ceará, eu sou oficial de justiça. O pessoal da pedagogia, que não tem muita noção do que é oficial de justiça, o oficial de justiça, ele representa o judiciário na rua. Eu pego os mandados do juiz e cada mandado, por exemplo, esse aqui é um mandado, você vai sempre ver um monte de folha aqui, porque é um monte de mandados, que é um mandado, aí tem uma ordem do juiz para fazer alguma coisa, eu sempre tenho que fazer essa ordem. É um cargo que eu adoro, me dá uma prática fora do comum, me ensina a ser um ser humano melhor cada vez mais, porque cada vez que eu entro numa favela, eu olho para a nossa realidade, para a gente que está no ensino superior, para a gente que tem emprego, que tem o que comer, para a gente que é bem aparentado, que vai para a academia, como a gente é privilegiado e muitas vezes a gente não reconhece, né? Porque muitas vezes na favela você vê as pessoas se drogando porque não tem o que comer. Então ele consegue ali um crack, porque crack é barato, e acaba usando a droga exatamente para esquecer dos problemas da fome. Então é uma visão muito complicada. E o máximo que eu posso é eu tentar ajudar, né, esse pessoal, ajudo mesmo. E aí também tenho muito contato com o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão extremamente importante, a gente vai falar de Conselho Tutelar aqui, e é um órgão surreal de importante. Enfim, é muito bacana essa minha atividade de oficial de justiça. Eu gosto muito das 2 profissões que eu tenho, que é ser professor e também ser oficial de justiça. Aí, turma, em 2017, eu comecei a fazer administração na UES, aí estou terminando o curso, né? Eu já deveria ter terminado, mas está faltando fazer uma disciplina só, que ela não está ofertando, porque mudou a grade e tal. Mas se Deus quiser, eu vou fazer e vou terminar. É o que eu quero. E eu gosto muito de estudar, vocês vão notar muito isso.
Aí em 2012 eu fiz vestibular, também vestibular não, né? Eu fiz o Enem e acabei, eu tenho muita vontade de me formar em psicologia, muita vontade. Aí em 2012 eu iniciei um curso, né, de psicologia e parei quase no meio do semestre, quando eu precisei parar para fazer o meu pós-doutorado, eu parei em 2015, eu acho. Aí eu fui fazer o doutorado, que eu fiz doutorado em 2015, aliás, eu entrei em 2013 e o doutorado foi. E aí terminei em 2015, foi mais ou menos isso. E aí ficou muito aperreado para mim, eu deixei um pouco de lado psicologia, aí acabei tendo a necessidade de fazer administração, porque eu ocupei um cargo de gestão, um cargo muito bacana e que me ajudou muito a fazer a administração, e aí deixei a psicologia um pouco de lado, mas depois que eu terminar a administração eu pretendo voltar, se Deus quiser. Pronto, é mais ou menos quem eu sou enquanto profissional, né? O que eu acho horrível aqui no Brasil e no mundo todo, a gente tem a mania de definir as pessoas pela profissão, né? Ah, esse é o Leivson, ele faz pedagogia. Ah, esse é o Cid, ele é meu professor. Ah, esse é não sei quem, ele é médico. Ah, esse aqui é enfermeiro. E assim, na verdade, quanto mais eu falo do meu currículo, mais eu vejo que eu não sou o meu currículo, mais eu vejo que eu sou outra pessoa. Eu sou o Sidney, que sou um ser humano, que eu gosto de comer doce, que eu gosto de viajar muito, que eu tenho 2 cachorros, que eu moro numa casa, enfim, uma série de coisas que me definem muito mais do que minha titulação, né? Mas tenho muito orgulho de onde eu cheguei, muito novo, graças a Deus, dou aula desde 23 anos. Com 23 anos eu passei no concurso tanto da Unifor como da Estácio para dar aula lá. Eu já tinha especialização com 23 anos, aí na época eu só exigiu isso. E passei nas 2 instituições, até hoje eu estou na Unifor, desde 2008 até hoje. E na Estácio eu já não estou mais. E nessa época mesmo, em 2008, eu fui convidado para dar aula em cursinho. E acabei que eu estou em cursinho também até hoje. Então eu dou muita aula para preparatório de concurso público. Meu foco maior nos concursos públicos é a área de penal e processo penal. Inclusive vocês do direito, como eu acredito que vocês devem estar mais ou menos perto de se formar, e vocês também da pedagogia, caso vocês tenham outra graduação ou estejam perto de se formar, está aberto o concurso da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Cada um tem 1.500 vagas. Então, tem 1.500 vagas para PF e 1.500 vagas para PRF. É uma carreira... Professor, dá para você repetir aí as polícias? Pronto, está aberto 2 concursos. As inscrições, acho que vão já fechar, porque eles abriram há 1 semana, 2 semanas atrás. Eu não tenho certeza quando a inscrição fecha, agora eu esqueci. É o concurso tanto da PF, que é a Polícia Federal, como da PRF, Policial Rodoviário Federal. Existem cargos que exigem só nível superior. Só não, né? Só o que eu quero dizer não é diminuindo o nível superior, não, pelo amor de Deus. É só dizendo assim que não precisa ser um nível superior em direito, não precisa ser um nível superior específico, pode ser um nível superior qualquer, ou até aqueles tecnólogos, né, que também são aceitos como nível superior. Então, caso vocês tenham, ou caso vocês estejam perto de se formar, e vocês tenham interesse nessa área policial, é um cargo muito bom, são muito bem reconhecidos, o salário é muito bom também, eu mesmo indico bastante. Esse da PF, eu fiz esse concurso também, há uns muitos anos atrás, é porque o tempo passa rápido, né? Quando eu comecei a dar aula, eu bem novinho, 23 anos, eu tinha quase a mesma idade dos meus alunos, hoje não mais, né? Hoje eu sou o tiozão. Hoje eu dando aula na outra instituição, eu dou aula para o primeiro semestre, aí o menino ligou o áudio e disse assim, oi tio, bom dia. Oi tio. Aí disse, meu Deus, eu tô com cara de tio. Muito embora eu sou tio mesmo, né? Eu tenho 3 sobrinhas, então eu não posso nem achar ruim isso. Tiozão aqui, vai dar certo. Sim, esse concurso da PF eu fiz. Na minha época era para ir para a Amazônia, legal. Agora não, tem vaga para o Brasil todo, é super legal. Na minha época também não tinha essa quantidade de vaga, na época que eu fiz. Só que aí, quando eu fui fazer o curso de formação que é em Brasília, eu fui chamado para o TJ daqui. E realmente eu não nasci com muito talento para ser policial, porque eu tenho certeza que eu derrubaria minha arma, ia guardar a arma aqui, ia derrubar a arma, ia atirar e ia matar alguém e eu tava lascado. Certeza que isso acontecia. Deus sabe o que faz, acabei não assumindo esse cargo. Show, turma. Então, tranquilo, tá todo mundo bem com relação à metodologia, o conteúdo, o plano de ensino, data das provas, quem eu sou. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Se ninguém tiver dúvida, a gente vai começar a nossa primeira aulinha já de conteúdo, porque hoje mesmo eu tenho que começar conteúdo, turma, porque a nossa aula é só uma vez por semana. Então, eu pergunto se alguém está com alguma dúvida.
Não, professor, tudo tranquilo, viu? Massa. Se não tiver dúvida. Turma, antes que eu esqueça, porque se tem uma coisa que eu esqueço muito de fazer, é a chamada. Aí eu vou logo fazer aqui, peço vocês só licença, um minutinho. Eu vou olhar quem está presente aqui pelo coisa, tá? Pelas pessoas, né, que estão aqui. A Prila, Camila. Se tem uma coisa que eu esqueço, essa bendita dessa chamada, mas vai dar bom. Elaine, Fábio Monteiro. Aí acaba a aula e quando eu ver eu esqueci. Eu sei que dá para baixar as pessoas que vêm para a reunião, mas aí, aqui que eu baixo, aqui que eu faço. Juliana. Pode ficar tranquilo, turma, que eu estou botando presença em todo mundo que está aqui. Leivson, Lídia, Luana, Marcos e Vanessa. Ó, turma, eu coloquei falta só para Alice, Bruna, Fabiola, Gabriela, e Pedro Henrique e a Shelly. Só para essas pessoas. Pronto. Então, acredito que está aqui. Tá, o resto está todo mundo aqui. Pronto. Beleza. Vou começar a compartilhar minha tela para a gente começar a nossa primeira aulinha. O material já coloquei no chat, tá bom? Todo mundo conseguiu pegar, né? Show. Vamos lá. Aí eu vou sumir. Pessoal, tem algum professor de vocês que consegue aparecer e apresentar o slide ao mesmo tempo? Sim, professor, tem. Como é que eles É só fazem você isso? deixar sua câmera ligada e, Não e liga. apresentar. Ó, tá vendo meu Não dá. mouse, ó? Tá vendo meu mouse aqui, ó? Sim. E, ó. Aqui, ó. Aí ele tá dizendo assim, Ah, pois é, você pode compartilhar seu vídeo quando você tá... Ele tá falando que eu posso compartilhar meu vídeo quando eu terminar a minha apresentação. E aí eu até falei pro Vitor, né? Porque teve um professor lá da pós que ele conseguiu aparecer e compartilhar, né, o material. Aí o Vitor, que é o professor do EAD, né? Cara, como é que faz isso? Pelo amor de Deus, que eu sou doido para fazer isso. Vanessa, o seu tá ok, pode ficar tranquilo. Na verdade, eu olhei em pessoas quem é que tá, entendeu? E aí eu só dei falta para essas pessoas que eu tô te dizendo, que eu acabei de dizer e você não tá inclusa nelas. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, então, começar a nossa aula. Deixa eu ir lá para... Eu tinha... Ah, meu Deus, só eu mesmo, viu? Porque eu tinha baixado o material. Deixa eu aqui. Opa. Que doido. Calma, tem só um minutinho. Vamos para a aula 1. Vai abrir aqui e a gente começa. Pá, pá, pá. Bora. Meu computador tá doido. Porque, ó, eu acabei de abrir esse material, ele estava aberto, inclusive. Não entendi porque que ele fechou. Deixa eu abrir o PDF, então. Que é o que eu mandei para vocês. Vamos lá, galera. Beleza, então, direito da criança e adolescente. Aqui tem outras bibliografias, né? Que são as mesmas que estão lá no plano de ensino, caso você pegue. Como eu falei para vocês, o ECA é uma das legislações que é mais alterada. Então, sempre muito cuidado quando a gente estudar o ECA, certo? Alterou, por exemplo, em 2016, as políticas públicas para a primeira infância. Alterou também, em 2017, os sistemas de garantias para a criança e adolescente, quando eles são vítima ou testemunha de violência. Alterou em 2017 para garantir o direito à mãe, o acompanhamento em relação à amamentação. Em 2017 também, em relação à adoção pelo SUS de protocolo de padrões para avaliação do risco de desenvolvimento psíquico das crianças. E aí ele foi constantemente alterado. Ó. 2017, 2018, 2019, a gente tem várias e várias alterações do ECA. Então, muito cuidado com ele, certo? E aí a gente vai falar um pouco sobre essa história de proteção da criança e da adolescência. E a verdade, turma, é que o ECA, ele realmente é um ganho para a sociedade muito grande. E o Brasil passou por 490 anos para conseguir construir uma doutrina, uma legislação
que realmente se preocupa com criança. Então, 490 anos que as pessoas, que as crianças e adolescentes, eles foram esquecidos. Daí porque se você conversar com seus pais, se você conversar com seus avós sobre como eles foram tratados quando criança, seu pai vai dizer que levava cinturão, que levava surra de cinturão. Seu pai vai dizer, seu avô provavelmente vai falar da palmatória. Então, quando eles falam disso, que hoje é inimaginável, né? Até o pessoal da pedagogia pode até me ajudar aí, que hoje é inimaginável você utilizar, né, a palmatória, você utilizar isso como instrumento de educação, ou você, muito embora aconteça, né, mas existe lá a lei da palmada, a gente vai conversar sobre ela, não poder mais nem dar palmada, o que dirá tacar o cinturão na criança. E isso acontecia muito por uma ausência de uma legislação que protegesse o menor. Essa questão toda de pensar no menor, na criança e no adolescente, como seres sujeitos de direito, é muito recente. A gente, muito embora nem todo mundo aqui nasceu após 1990, mas a gente ainda era criança ou ainda era adolescente na época do que o ECA surgiu, ou mesmo na época que a Constituição surgiu em 88. Então, em 88, você tinha quantos anos? Você tinha acabado de nascer? Ou então você foi nascer em 90? Ou então, se você, em 88, tinha 4, 5 anos, significa que a gente ainda aproveitou, e eu incluo a gente porque eu também era criança ainda quando o ECA ele surgiu, então ainda aproveitei dessa proteção do ECA. Mas até então não se pensava tanto na criança e no adolescente, era porrada mesmo, era tratado como adulto. De maneira que se você observa os estudos, principalmente europeus, no ano de 1500, no ano de 1600, e aí em plena Idade Média, né, que a Idade Média ela foi do século I ao século XIII, ou XIV, ou XV, a depender do historiador que você estude, não tem registro de política pública voltada para a proteção dos menores. Só em 1726 foi que, principalmente, as freiras, principalmente instituições religiosas, instituições filantrópicas, vendo o número de criminalidade crescer, vendo as crianças abandonadas sem ter o que comer, vendo as mulheres tentar praticar aborto em si próprias e morrerem por conta disso, vendo as mulheres esconderem a gravidez, aí em 1726 a gente tem notícia da chamada Roda dos Expostos ou Roda dos Rejeitados. Essa Roda dos Expostos, Roda dos Rejeitados, é exatamente esse artefato aqui, construído dentro dos monastérios, por exemplo, em que a pessoa de fora, esse aqui rodava, aí a pessoa, esse aqui vamos supor que a gente está do lado de fora, aí essa mulher que não queria cuidar dessa criança, ao invés de matar essa criança, e lembre que não tinha legislação protegendo o menor, certo? Então, se ela matasse a criança dela, ela não ia obrigatoriamente ser punida pelo que ela fez, porque a criança não era tão protegida assim como é hoje. Então, ao invés dela matar essa criança, cometer aborto, cometer infanticídio, ao invés dela jogar essa criança no lixo, abandonar, aí foi criada essa roda dos expostos, onde a mulher chegava, colocava a criança aqui e saía correndo. Aí a freira, por exemplo, quando percebia que tinha criança, rodava esse artefato e colocava a criança dentro do monastério. Inclusive, eu não sei se vocês viram, tem um documentário, eu posso até recomendar para vocês no YouTube, se vocês me lembrarem, eu coloco para vocês o link. Qualquer coisa a gente até assiste um pouco na próxima aula, porque eu lembro que ele não é tão grande, não. Tem um documentário que ele fala de pessoas que foram participar, né, que foram crianças que foram colocadas nessa roda dos expostos. É óbvio, turma, que a roda dos expostos que eu estou falando foi a que aconteceu no Brasil há, tipo, 70 anos atrás, ou seja, não é coisa muito antiga, não. E aí um deles, por exemplo, hoje é médico. Então ele foi colocado na roda dos expostos, foi criado por instituições religiosas, depois foi adotado, teve muito carinho na família dele, e teve muito carinho e ele conseguiu ser médico. A outra entrou na roda dos expostos, foi colocada para adoção, mas nunca foi adotada. Que vai ser um drama quando a gente falar muito de adoção, pessoal, vou trazer números para vocês. Eu não sei se vocês sabem, tem mais gente querendo adotar do que crianças disponíveis para adoção. Eu mesmo tenho um casal de amigos
que eles estão na fila de adoção há bem 2 anos e não vem criança para eles, e tá cheio de criança para adotar. Então tem mais criança para adotar do que a gente querendo adotar, né? E aí o que é que acontece? Só que fica complicado, porque a adoção é um procedimento muito formal, muito solene, a gente vai conversar sobre isso. Então uma dessas pessoas, né, que foi colocada nessa roda dos expostos, ela foi colocada para adoção, nunca conseguiu ser adotada, aí hoje ela vive lá no asilo. Então a roda dos expostos era uma questão de caráter religioso, né, com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, que existiu, né, que é isso que eu estou falando, que existiu roda dos expostos no Brasil, mais recente do que 1726, mas a primeira vez que se ouviu falar ou que se viu a roda dos expostos, dos rejeitados, foi exatamente em 1726, né, século XVIII. E aí, turma, a gente tem aqui... Fala, seu Carlos, tudo bom? Eu tô aqui dando aula. Tudo bom com o senhor? Show de bola, né? Eu tô já terminando aqui, ó, eu falo com o senhor, tá bom? Show. Beleza. O negócio que você mandou, né? Deixa eu falar com o senhor daqui a pouco, tá bom? Desculpa aí, seu Carlos. Valeu. Pessoal, desculpa aí que eu recebi uma visita super especial, eu nem sabia que ele vinha. É o seu Carlos. Ele, inclusive, foi professor de 7 de setembro de matemática. Ele é conhecido como Tereca, não sei se vocês sabem quem é. A Maia, o velhinho com o mais fofo do mundo. E mais energia que eu. Para subir essa casa, ele sobe um instante. Mas enfim, desculpa aí. Aí, pessoal, em outubro de 1890, foi aonde aqui no Brasil, veja, até 1890, a gente não tinha nenhuma legislação, nenhuma mesmo, que protegesse o menor, ou que falasse do menor. Foi só em 1890, quando a coroa veio para cá, quando o Brasil ele foi com sua independência, só em 1990 é que surgiu o primeiro Código Criminal, que é como se fosse o Código Penal hoje, e o Código Criminal na época penalizava criança entre 9 e 14 anos. Era uma penalização diferente do adulto? Era, mas pense que era você aplicar pena a uma criança. Então, olhe para o seu sobrinho, olhe para o seu irmão, olhe para alguma pessoa que você conheça que tem entre 9 e 14 anos e imagine ele encarcerado, por exemplo. Olha o absurdo que é. Mas antigamente era isso. Só para vocês perceberem como realmente os menores, eles passaram 1.800 anos, né, rejeitados, 1.890 anos rejeitados, sem ter uma proteção para eles, e quando vem alguma lei falar deles, é dizendo assim, o menor pode cometer crime. E se o menor cometer crime, a gente vai penalizar o menor entre 9 e 14 anos. Eles não eram punidos como adultos, mas eles tinham uma pena. Hoje, como eu falei para vocês, a gente não fala de pena, né, para menor. A gente fala medida de proteção ou medida socioeducativa, que vocês vão ver comigo. Mas os menores, nessa época, sofriam pena. Então, é como se o Código Penal de hoje, que é um decreto-lei, né, 2848, de 1940, é como se o Código Penal hoje punisse as crianças e os adolescentes. Olha que louco! E nessa época, não era a teoria da proteção integral, como já foi, como é hoje, né, na verdade. Nessa época era a teoria do discernimento. Se analisava no caso concreto, se aquela criança tinha discernimento, ela conseguia entender o que ela estava fazendo ao praticar o delito. Então, ela furtou, ela roubou, ela matou, ela estava com a arma proibida. Quando ela fez isso, ela tinha discernimento, ela sabia o que estava fazendo. Se o juiz entendesse que sim, que um menor com pessoa de 14 anos tem discernimento, era aplicada essa pena nessa criança. Pessoal, para mim é tão surreal, porque não sei se vocês têm hoje contato, imagino que sim, mas contato com pessoas de 14, 15, 16 anos. Por exemplo, eu tenho uma sobrinha que tem 15 anos, eu tenho outra sobrinho que tem 16. E eu olho para eles, eu vejo eles tão crianças ainda, porque eu não sei se é porque a nossa geração, né, a minha geração, já que eu sou mais velho que vocês, e a geração de vocês, eu acredito, a gente tem um desenvolvimento muito precoce, mas a geração atual, eu acho que de tantos pais ficarem em cima, né, que é aquela chamada os pais helicópteros, né, os pais resolvem tudo, os pais fazem comida, os pais não sei o quê, os pais fazem tudo para os meninos, porque assim, a nossa geração,
a mulher passou a trabalhar mais, né? Então os pais ficavam muito fora de casa. Tanto é que meus pais trabalharam demais, acredito que o de vocês também. Então acabou que a nossa criação, né, foi muito solta. Por isso que eu acho que a gente se desenvolveu, a gente que eu digo, eu, meus irmãos e também meus contemporâneos, acho que a gente se desenvolveu muito rápido porque os pais estavam muito trabalhando. Só que essa nossa geração, ela acabou se ressentindo muito, né? Dizendo assim, poxa, eu tive um pai ausente, eu tive uma mãe ausente, então eu não quero ser assim. Aí a nossa geração começou a ter filho e começou a proteger demais essas crianças, né? Isso aí, Leibson, não sei se tu lembra, mas é algo que eu falo nas aulas de administração, né? Da teoria X, Y e Z. E é super legal você entender essa lógica. Mas o fato é que eu olho assim para minha sobrinha que tem 15 anos, eu vejo ela uma criança, meu Deus, imagina aí ela sendo punida, né? Ela sendo presa. Não era nem internação, mas enfim. Era a teoria do discernimento e não da proteção integral do menor. Pode falar. Professor, pois eu acho um pouco ao contrário, assim. É porque depende muito do local onde você mora, do convívio e tudo mais, né? Mas, tipo, eu vejo muito adolescentes, crianças até de 10 anos mesmo, já meio que se adultetizando, sabe? Tipo, os pais da criança já a namorar, a sair pros cantos, sabe? Legal. Tu Tipo, vê isso, eu pelo menos vejo isso. Tipo, eu vejo muito os pais influenciar a criança a namorar, tudo mais. Aí acaba, tipo, que a criança acaba perdendo seu momento de infância e, tipo, já vai tendo umas manias já adultas, já querendo ir para as festas, pros cantos. Tipo, criança de 10 anos mesmo, 12, por aí. Poxa, Leibson, que interessante para você ver. Como você começou dizendo, né? Depende muito, provavelmente, do contexto. Porque quando eu falo isso, eu penso na minha sobrinha, por exemplo, e as amigas dela, que são todas muito crianças. Aí eu vejo meu sobrinho, é outro sobrinho, elas da outra parte da família. E com os amigos deles são todos muito crianças. Aí tu já tem outra percepção, né? Muito interessante. Só que ainda assim, Leibson, não sei se tu concorda comigo, eu acho que é muito sério você criminalizar a atitude de uma criança de 12 anos, de dizer que elas têm a mesma maturidade, o mesmo desenvolvimento cognitivo do que a gente, né? Eu não sei se tu concorda, mas eu não concordo em aplicar pena para esses menores. Quando a gente conversar um pouco mais sobre como é que os menores, como é que a legislação tenta tratar esses menores, né? Eu acho que vai ficar mais claro por que o ECA ele também não é essa legislação monstra que muita gente diz que ele é. Tranquilo, Leibson, se quiser falar, cara, eu adoro sempre quando você fala, fica bem à vontade. Não, sim, eu concordo com o professor. Pronto. É porque, tipo, onde eu morava, em Fortaleza, era um conjunto, né, habitacional. Uhum. Aí, tipo, eu via muitas meninas já de 12 anos namorando e tudo mais. Tipo, uma amiga minha, ex-amiga minha, né? Tipo, engravidou com 12 anos e tudo mais. Tipo assim, a minha realidade foi outra bem diferente, sabe? Entendi, Tipo, muito eu, interessante. tipo assim, tive que, desde pequeno, cuidar do meu irmão, porque minha mãe tinha que trabalhar e tudo mais. Então, eu já tinha uma responsabilidade, mesmo eu já sendo pequeno, entende? Aham, não entendi, perfeito. Responsabilidade de adulto e tudo mais, mas eu já tinha que cuidar do meu irmão, ensinar ele, já era uma responsabilidade maior, e é que a gente tem quase a mesma idade. É o contexto mesmo da coisa. Perfeito, perfeito. Leibson, excelente consideração, cara, muito obrigado. Show de bola. E aí, galera, o que é que aconteceu? Então, de 1890, quando surgiu o primeiro Código Criminal aqui do Brasil, ele já penalizava as crianças. Aí, isso foi mudar só em 1921, quando em 1921 subiu um pouco a menoridade. A gente sempre acha que a maioridade penal, ou seja, quando eu começo a ser responsabilizado penalmente aí pelo Código Penal, a gente sempre acha que foi 18 anos. Aí vocês sabem que tem uma briga, né, para querer baixar de 18 para 16 anos. Tem várias propostas de emenda à Constituição. Isso são propostas, pessoal, para alterar a Constituição, porque a minoridade penal, né, ela está na Constituição. É na própria Constituição que diz que os menores de 18 anos são inimputáveis. Então, tem várias propostas para alterar a Constituição e dizer que o inimputável, ou seja, o que não sofre o Código Penal, é o menor de 16 anos. Aí fica uma discussão muito grande, porque muita gente diz que é cláusula pétrea e que a cláusula pétrea da Constituição é aquela parte da Constituição que não pode mudar, sabe? E aí fica muita gente dizendo, olha, não pode a Constituição ser alterada
a menoridade penal ser alterada, a maioridade penal ser alterada de 18 a 16, porque trata-se de uma cláusula pétrea da Constituição. Então, enquanto a gente tiver essa Constituição, a maioridade penal vai ser 18 anos. Só que aí fica nessa briga, né, a galera querendo baixar de 18 para 16 a maioridade penal ou de 16 para 14. E no Brasil, durante muito tempo, a idade mínima para você poder ser responsabilizado penalmente, ou seja, a maioridade penal, não era 18, era 14 anos. Então a galera quer voltar antigamente, ou que a maioridade seja 16 ou seja 14 anos. Esse código, essa lei, né, de 1921, que foi a Lei 4242 de 21, ela já foi uma lei melhor, já se preocupou um pouco mais com a criança e o adolescente, porque antigamente você, a partir dos 9 anos, respondia criminalmente. Só que com essa lei você só passou a responder criminalmente a partir dos 14 anos de idade. Ou seja, dos 9 aos 14 anos de idade incompletos, você não respondia criminalmente. Ou seja, de 14 anos incompletos para baixo, você não respondia criminalmente. Mas, professor, respondia? Respondia. Aonde? No juizado de menores. Então, hoje tem a vara da infância e da juventude. Quem é que vai para a vara da infância e da juventude? As pessoas que têm até 18 anos incompleto. Excepcionalmente, até 21 anos vai para a vara da infância e da juventude. Mas até 18 anos incompleto, aí é que vai para a vara da infância e da juventude. De 18 anos para cima, aí vai para a vara criminal normal. Nessa época, ao invés de ser 18, era 14 anos. Então, até 14 anos incompletos, você ia para o juízo de menores. E a partir dos 14 anos, você ia para a vara criminal mesmo. E nessa época, em 1921, criou-se os termos menores abandonados e menores delinquentes. Aí, pessoal, essa época foi muito uma época onde, e isso durou muito tempo também, onde aconteceu aquilo que eu falei para vocês, que virou um depósito de menores. Os menores abandonados, ou seja, aqueles que eram abandonados e esquecidos pelas mães, eram colocados no mesmo lugar que os menores delinquentes. Olha a confusão que não era uma instituição como a FEBEM. Menor que é abandonado, menor que é delinquente, não podia dar certo, era um depósito de menores. E aí, ainda em 1921, continuou-se a teoria do discernimento. Essa teoria do discernimento é onde o juiz vai ver, ele tinha discernimento, ele sabia o que estava fazendo? Ah, sabia. Se ele sabia o que estava fazendo, taca a pena nesse menor, mas aqui no caso, o 14 anos, né? Nessa criança ou adolescente, no caso de 14 anos. Aí, quando foi em dezembro de 1927, ou seja, 6 anos depois, a gente criou, né, aqui no Brasil a doutrina do direito penal do menor. E essa doutrina do direito penal do menor fez trazer para a gente um código que está até no plano de ensino para a gente ver, chamado Código Melo Matos. Esse Código Melo Matos foi um primeiro código que aí ele focou muito na delinquência infantil do juvenil. É como se ele veio muito com a desculpa, né, de proteger a criança e adolescente, protegeu mais do que a legislação anterior, mas ainda não o suficiente. Então esse Código de Menores, ele teve um foco muito na delinquência, como é que evita a delinquência, e sempre quando teve essas alterações legislativas, pessoal, elas sempre foram muito movidas pelo aumento da criminalidade. Como aumentou muito a criminalidade, se atribui muito ao fato dos menores praticarem esses atos delituosos. Então, como é que eu faço o Brasil diminuir a criminalidade? Ah, vamos trazer um código, Melo Matos, focando na delinquência, continua ainda a teoria do discernimento, e aí ele tira essa expressão, né, até de menor delinquente, e ele fala até em menores em situação irregular com a lei. Então, menor delinquente dá a ideia que é um menor criminoso. E aí, nessa época, passou-se a chamar um menor em situação irregular. Lembra quando eu falei para vocês que, se você estuda um pouco mais o ECA, você percebe que esse termo menor é um termo pejorativo? Por quê? Porque esses códigos, essas leis todas é que traziam esse nome menor. Só que aí eu não vou ficar falando aqui a criança e adolescente o tempo todo, né? Por isso que eu falo muito menor. Mas, enfim, aqui continua a responsabilidade penal, tão somente a partir dos 14 anos,
Então perceba que desde 1921 o Brasil tinha como maioridade penal os 14 anos, então até 14 anos incompleto você não era maior e não ia para o Código Penal. Esse código, em 1927, aqui no Brasil, ele proibiu a roda dos expostos e ele criou a Escola de Prevenção para Delinquentes e a Escola de Reforma para Abandonado. Veja que o termo delinquente ainda continuou, né? Mas pelo menos ele separou os menores delinquentes dos menores abandonados, porque aqui não, bota todo mundo no mesmo saco. E aqui eles já criam uma escola, porque os objetivos são diferentes, né? Uma pessoa que é abandonada não necessariamente ela é delinquente, e vice-versa, né? Uma pessoa que é delinquente não necessariamente é abandonada. E aí, pessoal, em 1979 foi trazida aqui para o Brasil uma doutrina chamada menor em situação irregular. Não mais menor em conflito com a lei, sim um menor em situação irregular. Essa doutrina já melhorou muito para o menor, mas ele criou um código de menores. Esse código de menores, pessoal, muita gente fala que que foi meio que de fachada, sabe? Foi criado principalmente pelos militares, querendo passar para a sociedade e para o mundo que era um código que dava muito direito ao menor, mas na prática, esse código de menores ele foi muito ruim para as crianças e adolescentes. As FEBEMs, esses depósitos de menores que eu estou falando, eles surgiram principalmente daí. Foi uma coisa horrível, pessoal. Então, os militares, quando estavam no poder, eles queriam dar satisfação para o mundo que o Brasil estava prosperando, eles queriam trazer mais nacionalismo, né, para o Brasil, e eles notavam que grande parte da criminalidade brasileira era em consequência dos menores. Então, eles criaram um código de menores para dar satisfação muito ao mundo. Era um código que trazia muitos direitos ao menor na teoria, mas na prática, meu amigo, o menor era P, o menor era para FEBEM, o menor era tratado como se fosse o maior. Se você tiver um tempinho, né, porque a gente não tem tanto tempo de estudar a história mesmo aqui, mas se você tiver um tempinho de dar uma lida sobre o Código de Menores, você vai ver que na prática realmente não ficou tão bom. E aí a gente chega onde a gente está hoje, né? Pela primeira vez na vida se fala aqui no Brasil da doutrina jurídica da proteção integral ao menor. E essa doutrina jurídica da proteção integral ao menor, ela foi criada em 1988. E essa doutrina, ela foi regulamentada pelo ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, 8.090, a lei que a gente vai estudar. E o ECA, pessoal, então, ele trouxe vários direitos para os menores. Por quê? Porque os menores foram abandonados. Até 1990, os menores não eram considerados tão sujeitos de direito assim. Hoje, os menores são considerados sujeitos de direito e aqui não tem mais essa teoria do discernimento. No Brasil, se presume de maneira absoluta que se você tem menos de 18 anos, você não tem capacidade de entender o que você está fazendo. Então, a legislação presume que até 18 anos, o menor é uma pessoa em condição peculiar de desenvolvimento. Então, se eu cometi um ato análogo a crime, como, por exemplo, se eu roubei e eu tenho 17 anos, 11 meses e 30 dias, eu vou ser julgado como menor. E não adianta vir falar que eu tinha discernimento, eu sabia o que estava fazendo. Não adianta mais. Essa teoria do discernimento não cola mais aqui no Brasil. Que o juiz investigasse se a criança e o adolescente tinham ou não discernimento quando praticou o ato. Aqui no Brasil, se o cara, no dia que ele praticou o ato infracional, ele tem até 18 anos de idade incompletos, o Brasil ele considera que é menor e vai para a vara da infância e da juventude. Essa é uma grande crítica, turma, que fazem ao ECA, exatamente porque a gente sabe também que tem menor, que tem muita capacidade cognitiva, tem muito discernimento, sabe o que está fazendo, a gente sabe disso. Contudo, esses menores se aproveitando da legislação da gente, que ele sabe que ele não vai ser penalizado, no máximo a ele vai ser aplicado medida socioeducativa, ele se aproveita da condição de ser menor, né? Tanto é que teve uma época aí, turma, que foi horrível.
a quantidade menor de 17 anos e 11 meses cometendo crime. Teve um, por exemplo, aí eu vou, não sei se vocês, assim, se você não gostar de ouvir essas histórias, desliga o áudio, mas ele chamou a ex-namorada dele, que ela queria muito voltar para ele, e ele não queria, ele tinha 17 anos. E aí ele chamou a menina para um canto, ela foi lá morta de feliz, achando que eles iam voltar. Aí ela levou a menina tipo um matagal e sacou uma arma. Quando ele sacou a arma, ela começa a chorar e ele manda ela se ajoelhar. E quando ele saca a arma e ela começa a chorar, ele começa a filmar. E aí ele filmando isso, aí ele colocou a arma na boca da menina e ele estourou, né? Ele atirou. No que ele atirou, tudo isso ele filmando, ele mandou no grupo do WhatsApp dele. E adivinha para quem esse vídeo chegou? Chegou para os pais da menina, né? E aí esse menino era menor na época, não, com uma semana depois ele fez 18 anos. Vocês acham mesmo que ele não sabia que assim ia rolar um pouco mais de impunidade, que ele não se aproveitou? Eu não sei, né? A gente não pode julgar o outro, mas a opinião minha é que pelo menos acho que ele contou com isso. Aqui em Fortaleza, uma menor pegou uma médica que estava saindo da Praia do Futuro e a troco de nada, ela saiu da Praia do Futuro, veio por trás e esfaqueou, pegou, se eu não me engano, foi na bexiga ou no rim dessa médica. E aí essa menor, com um tempo depois, com 18 anos, ela, uma semana, um mês depois, pouco tempo depois, ela fez 18 anos. E o que é interessante é que os meus colegas que trabalham lá no CES, eles dizem que ela não demonstra o menor arrependimento. Será mesmo? A gente tá saindo da praia, levar uma facada a troco de nada. Será mesmo que a pessoa que fez isso não estava contando com esse benefício? Enfim, o fato é que aqui no Brasil não se discute se o menor de 18 anos tinha ou não discernimento. Aqui no Brasil, até 18 anos incompleto, não se aplica o Código Penal, se aplica o ECA. Até 18 anos incompleto, não se aplica, não vai para a vara criminal, vai para a vara da infância e da juventude. E você pode ficar na vara da infância e da juventude, a gente vai ver isso, até 21 anos, que é até o primeiro código, até o primeiro artigo. Então, pessoal, essa doutrina da proteção integral, que é proteger o menor em todas as suas vieses, em todos os seus aspectos, seja na saúde, na educação, na moradia, no lazer, na brincadeira, essa doutrina da proteção integral, que o Brasil passou tanto tempo para trazer, 490 anos, ela foi inaugurada com a Constituição de 88, quando ela, no capítulo 7, vai falar da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso, e aí no 227 ela vai falar assim: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. Ou seja, prioridade não é relativa, que é absoluta, tem que dar prioridade ao jovem. Por isso que o ECA traz tanta prioridade para o jovem. Então é assegurado, é dever da família, da sociedade, da gente, do Estado, assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária. Então, essa doutrina da proteção integral diz que o menor deve receber essa proteção em todos os vieses, em todos os aspectos da vida desse menor. E não é uma prioridade relativa, é uma prioridade absoluta. Por isso que eu disse, é óbvio que tem que ver o caso concreto, por isso que eu disse que no caso da vacina da Covid, se crianças estivessem morrendo do mesmo número que idosos, certamente a criança estava no primeiro grupo, né, de vacinação. Além de colocar salvo, ou seja, a dever da família, da sociedade, do Estado, colocar a criança, adolescente e o jovem a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou proteção. Quem é que regulamenta isso? Quem regulamenta é exatamente o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 90. Acho que eu falei até 8.090, turma, foi mal. 8.090 é outra lei que ela fala sobre os julgamentos, processo no Supremo, foi mal. É a Lei 8.069 de 90. Então, o que é que a gente vai passar a estudar, né, a partir da próxima aula? Exatamente o ECA, que eu vou estudar esses primeiros 3 artigos da lei, que eles morrem de cair em prova e que eles são bastante importantes para a gente. Por hora, eu não quero entrar em falar sobre isso. Por isso, eu já vou
parando um pouquinho a nossa aula. Galera, deu para entender como é o ECA? Como foi mais ou menos essa evolução do ECA, de sair da teoria do discernimento? Deu para entender que a primeira lei que foi falar da criança e do adolescente foi a lei de 1890, um código criminal punindo crianças de 9 a 14 anos. Aí depois foi que a maioridade penal passou a ser 14 anos, né? E aí passou durante muito tempo. Só com a Constituição de 88 é que a gente veio trazer, dizendo assim, a maioridade penal fica agora com 18 anos. E aí a galera quer voltar, quer retroceder para 16 e 14 anos. Ah, professor, eu sou a favor. Durante o nosso curso a gente vai conversar muito sobre o ECA, e aí você vai me dizer depois se você é a favor ou contra. Beleza? Beleza? Então, turma... Beleza, professor. Show. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Foi um prazer conhecê-lo, certo? Foi um prazer ter essa primeira aula com vocês. Espero que vocês gostem da aula, do curso. Tentem se entregar o máximo possível à aula, o curso. Tentem conversar comigo, que todo mundo só tem a ganhar. Tentem falar da sua experiência. Na próxima aula eu já trago o ECA, eu já trago alguns números relativos ao ECA para a gente refletir um pouco mais sobre a nossa realidade. Beleza? Pois então eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima noite. Que Deus abençoe a todos e cuidado. Bem, boa noite. Até a próxima Tchau, aula. Camila. Boa noite. Tchau, professor. Camila. Bom fim de semana. Boa noite. Valeu, Leivson. Valeu. Professor, Boa noite, galera. Valeu mesmo. Show. Boa noite. Boa noite, Vanessa, Lídia, Leivson. Show, galera. Vou saindo aqui. Vou parar a gravação. Vou saindo assim. Valeu, Marcos. Boa noite, amigo.